A bolsa e o dólar, hoje e sempre. É comum observar uma relação entre a bolsa e o dólar, e em linhas gerais essa dinâmica é inversa. Quando o índice Ibovespa sobe, muitas vezes o dólar tende a cair, e vice-versa. Essa dinâmica é explicada por diversos fatores econômicos, como o fluxo de capital estrangeiro, políticas monetárias nacionais e internacionais e alguns outros fatores. Isso ocorre porque a entrada de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira tende a valorizar o real frente ao dólar. Quando investidores internacionais enxergam oportunidade na economia brasileira, compram ativos locais, aumentando a demanda pela moeda nacional e impulsionando o Ibovespa. Por outro lado, em cenários de maior incerteza ou crises globais, esses investidores retiram seus recursos, fortalecendo o dólar e pressionando o índice para baixo. Essa relação também reflete a confiança dos investidores no crescimento econômico e setores como bancos, energia e commodities, que possuem peso significativo no Ibovespa, são impactados diretamente por fatores como câmbio, preços globais e demanda interna. Além disso, fatores geopolíticos internos e externos como política fiscal e a uma nova administração nos Estados Unidos causam impacto e são fatos os quais o investidor não tem muito controle. Aí você se pergunta, ok, mas será que isso ocorre sempre? Será que em todo ativo a coisa se confirma? Para isso resolvi fazer um exercício básico e que você pode expandi-lo. Peguei uma ação de uma empresa exportadora, KLBN, uma com custo altamente dolarizado, Azul, uma BEST, SAMB e o próprio IBOV, fazendo a covariância, que é uma medida estatística ao qual indica a relação linear entre duas variáveis, como os preços de ativos financeiros. Mesmo uma ação de uma empresa como Azul, que sofreu uma forte queda, ou KLBN, que passou por uma valorização no período, tiveram uma covariância quase que zerada em relação ao dólar, que foi a variável de referência, o mesmo com SAMB, e no índice foi onde realmente o resultado indica a tese de que quando um sobe, o outro cai e vice-versa. E isso nos indica dois fatos. O primeiro de que sozinho a oscilação da moeda para uma ação não explica muita coisa, já que são três setores distintos em três empresas com situações diferentes. Enquanto um é banco que paga dividendos e tem uma operação constante, a segunda é uma exportadora a qual tem um endividamento sob controle. Outra é uma empresa de aviação com custo em dólar e receita em real, ou seja, o pior dos mundos. Por conseguinte, o que isso nos indica é que uma soma de fatores é que determinam o comportamento e falam muito além da pura cotação da moeda americana, mas sim de questões de administração, endividamento e situação de projetos. E aí vem novamente a pergunta: o que eu faço para me blindar em relação a isso? A resposta o Barsi ensinou lá atrás. Para quem busca proteção contra a volatilidade, as ações previdenciárias surgem como uma excelente alternativa. Empresas consolidadas, com alta previsibilidade de resultados, histórico de distribuição de dividendos e operações em setores essenciais. E aqui falarei somente do BES para não me alongar muito. O setor bancário brasileiro é um dos mais lucrativos do mundo. Mesmo em momentos de crise, os bancos têm mostrado resiliência, com altas margens de lucro e distribuição consistente de dividendos. Empresas de geração, transmissão e distribuição de energia oferecem estabilidade, mesmo em períodos de baixo crescimento econômico. A crescente demanda por energia é um indicador positivo para o setor. O mercado segurador brasileiro tem grande potencial de crescimento, especialmente em nichos como seguros de vida e agrícolas, impulsionados pela baixa penetração desses produtos na população. Aproveitemos estas oscilações quando ocorrerem como oportunidades únicas, mesmo diante de desafios políticos e econômicos. A chave está em focar na consistência de resultados no longo prazo. Para os investidores de longo prazo, as ações previdenciárias se destacam como um caminho que garante maior tranquilidade em meio às incertezas do mercado. A relação entre a bolsa e o dólar continua a ser um tema crucial para entender os movimentos econômicos e as decisões dos investidores. Gostou desse conteúdo? Inscreva-se no canal Riqueza em Pílulas e acompanhe nossos vídeos e insights.